é judicialização de medicamentos de alto custo. E aqui eu vou tentar abranger os desafios, alguma coisa da jurisprudência e a responsabilidade multidisciplinar. E aqui, que é importante essa responsabilidade multidisciplinar, até pelos temas abordados pelos meus antecessores, da perícia médica, muito importante, do assistente técnico, da minha sucessora, que vai falar sobre relatório médico. Então, os temas todos têm uma conexão entre eles e eu começo, então, com uma breve reflexão sobre o papel do médico prescritor dos medicamentos. Nós não teríamos como falar nos medicamentos sem falar na prescrição deles, porque é justamente ali que está o ponto-chave de um processo judicial, né? E tem participação, claro, dos peritos. A gente não vai abordar essa questão que já foi bastante falada e muito bem colocada. O médico é, antes de tudo, um agente de confiança. É um profissional que lida com vidas, com dores, com esperança. A prescrição de um medicamento, então, ela não é um gesto administrativo. Ela é um ato clínico, técnico e, ao mesmo tempo, humano, ético e social. Temos que atentar para isso. E aqui nasce uma interface direta com o direito médico. A responsabilidade que envolve a prescrição do medicamento, ela não está limitada apenas ao cuidado clínico. Ela alcança também a esfera administrativa, judicial e até mesmo ética. Afinal, quando falamos em cuidados com a saúde, em grande parte das vezes, estamos falando sobre um tratamento medicamentoso. Muito difícil cuidar da saúde sem que haja a prescrição de um medicamento. Na maior parte das vezes, talvez em todas as vezes, há sempre a prescrição de um medicamento. Se esse medicamento é de baixo custo, está amplamente disponível na rede pública ou privada, está tudo bem. Raramente surgem obstáculos. Mas quando se trata de um medicamento de alto custo, o cenário muda radicalmente. E aí nascem os conflitos. Não raras as vezes em que o paciente recebe a prescrição para um medicamento, esse medicamento custa centenas, milhares e até milhões de reais. Temos medicamentos que custam milhões de reais. E o dilema que se impõe é: quem deve arcar com esse custo? O paciente? O plano de saúde, da saúde suplementar? O SUS? Ou, na verdade, o Poder Judiciário será chamado a decidir? É isso que acontece na maior parte das vezes. Nós temos isso através de dados estatísticos. De acordo com dados recentes do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, os processos que envolvem tutela de saúde representam uma das maiores fatias de judicialização no Brasil. Para vocês terem uma ideia, cerca de 53% dessas ações têm como objeto o fornecimento de medicamentos. É o segundo maior item em se tratando de ações contra planos de saúde e o SUS. São os medicamentos, pela via judicial. Em especial, claro, os de alto custo, que são os que causam mais problemas. E tem um impacto financeiro maior, um impacto estrutural no orçamento público e também no privado, dependendo se se trata de SUS ou de planos de saúde. Daí o Poder Judiciário, a gente pode dizer que no exercício da competência institucional que lhe cabe, ele acaba dando um alcance maior ao texto da Constituição Federal, quando ela diz que a saúde é um direito fundamental, o acesso à saúde é importante e não pode ser sonegado a nenhum cidadão. O judiciário acaba julgando e atuando, invadindo certas vezes, não seria exagero dizer, a função de outros poderes, a fim de dirimir esse litígio, né? E ele não pode se eximir de fazer tal coisa, porque é importante aqui lembrar que o Código de Processo Civil, ele não permite o julgador
deixar de dar uma solução prática à lide, mesmo diante das lacunas, obscuridades normativas. Ele é obrigado a dar uma solução. Então, uma vez que a ação judicial vai parar no Poder Judiciário, o juiz vai ter que dar uma solução. E isso, às vezes, é complicado, tá? Então, numa abordagem mais prática, às vezes, me perdoe, eu sou um pouco casuística, eu vou tentar sair dessa minha natureza, e numa questão mais prática, os temas enfrentados pelo STJ dizem respeito, invariavelmente, a alguns assuntos, e tem 3 aqui que são os principais. É a distinção entre medicamento registrado e não registrado na Anvisa. Eu tenho aqui um slide, eu vou tentar passar aqui, apresentar. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Peraí. Não. Bom, deixa para lá. É a distinção entre o segundo é a distinção entre medicamentos registrados e não registrados na Anvisa. Isso também é um foco de grandes problemas. E a discussão sobre os medicamentos off-label, aqueles com uso fora da indicação prevista na bula. Temos também os medicamentos experimentais. Esses sequer passam por todas as fases de teste e validação, então eles não são bem recebidos no STJ, ainda que haja uma prescrição médica, diferentemente dos medicamentos sem registro na Anvisa, que têm um tratamento diferenciado. Não obstante a existência do tema 990, que trata do registro dos medicamentos, da negativa do fornecimento de medicamentos não registrados pela Anvisa na esfera da saúde pública, ainda assim, nós temos que observar a aplicabilidade prática desse tema. Por quê? O que acontece na prática é que esses medicamentos não registrados na Anvisa, eles têm sim um amparo do Poder Judiciário, desde que existam alguns requisitos objetivos. E esses requisitos é a existência de um laudo médico detalhado, a inexistência de alternativa terapêutica, ou seja, a minha sucessora vai falar sobre isso, eu não vou entrar nesse assunto, não vou adentrar nessa questão. Mas o laudo tem que vir explicado lá alguns detalhamentos sobre os tratamentos que vinham sendo feitos até então. Essa esfera do relatório médico será abordado melhor pela doutora Gabriela. E, por último, a aprovação do medicamento em agências internacionais renomadas. Então, o que significa isso? Dizer que o medicamento ele não vai ter um amparo do Poder Judiciário, porque ele não está registrado na Anvisa, é muito precipitado fazer essa alegação. Por quê? Porque alguns medicamentos, existem várias jurisprudências, acolhendo pedidos de medicamentos que já foram aprovados em agências reguladoras internacionais equivalentes à Anvisa aqui no Brasil, como a FDA, a FCDA da China, enfim, várias Anvisas, entre aspas, regulamentadas, que já passaram pelo processo de experimentação, de eficácia, de validação, e já foram até registrados. Mas aqui no Brasil, muitas vezes, por uma questão burocrática, esses medicamentos não são registrados. E esse ponto, ele é observado, sim, pelo Poder Judiciário. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, de forma mais detalhada. Eu vou só fazer um parêntese aqui, já que a gente falou em perícia médica, que os medicamentos, no caso dos medicamentos off-label, apesar deles não serem proibidos, eles exigem ainda mais cautela e fundamentação clínica, além do respaldo das diretrizes de utilização. O que são essas diretrizes de utilização? Elas são, de uma maneira simples falando, elas são normas técnicas construídas em saúde. Elas orientam como, quando e para quem determinado tratamento medicamentoso deve ser aplicado. Medicamentoso ou não, né? Aqui nós estamos falando de medicamento.
Essas diretrizes, elas são essenciais para garantir o uso racional dos medicamentos, especialmente de alto custo. Então, como é que funciona? Temos o relatório médico com o pedido médico. Esse relatório, ele não vai ser absoluto. Ele vai ter que se submeter às diretrizes de utilização do tratamento. Então, ali nas diretrizes tem etapas. Então, o paciente ele passa por uma primeira etapa, alcançado um determinado tempo, se não surtir efeito, ele passa por uma segunda etapa. Essas são as chamadas diretrizes de utilização do medicamento. É necessário que o paciente esteja encaixado naqueles elementos que estão ali naquelas diretrizes médicas, é um documento médico, né? Não é jurídico, dizendo quem vai fazer o uso daquele medicamento. Tá? Isso muitas vezes se confunde no Poder Judiciário com a questão do off-label, que não tem diretriz para esse determinado medicamento, medicamento experimental, são coisas diversas. Eu vou olhar aqui no meu slide, eu fiz, mas eu não estou conseguindo apresentar, mas eu vou ler aqui para vocês. O medicamento off-label e o tratamento experimental, eles não se equivalem, tá? Por conta dos seus propósitos. Na prescrição off-label, o objetivo é proporcionar ao paciente específico o melhor tratamento possível. E no tratamento experimental, a intenção é a produção daquele conhecimento científico atingir de forma abrangente a todas as pessoas. Então, no experimental, ele vai atingir uma camada da população. E no off-label, ele foi prescrito fora da bula para aquele determinado paciente que está no relatório do prescritor médico, do médico prescritor. Então, essa é a diferença básica entre experimental e o off-label. O off-label é acolhido pela justiça. O experimental, nem tanto, porque coloca em risco a saúde do paciente. Nós temos a necessidade de cumprir os critérios de aprovação para o registro na Anvisa do medicamento, que é a segurança, o fim proposto, né? A qualidade e a eficácia, a produção dos efeitos. Esses 3 requisitos devem estar preenchidos para que o medicamento seja seguro. E o medicamento experimental, ele não foi testado a eficácia. Por isso, ele não tem o mesmo tratamento jurídico no Poder Judiciário que o medicamento off-label. O off-label é muito mais bem recebido. Infelizmente, muitos conflitos judiciais ocorrem justamente porque não são todos, claro, tem profissionais e profissionais, mas às vezes ocorre a desatualização de alguns prescritores. Muitos médicos ainda se utilizam de critérios clínicos ultrapassados, ou eles resistem a essas diretrizes estabelecidas pelos protocolos nacionais e internacionais. De outro lado, também os advogados têm a sua parcela de responsabilidade. Vemos operadores de direito sem formação ou especialização adequada, que ajuizam ações complexas de saúde, sem sequer consultar um profissional médico para compreender as evidências científicas por trás daquela prescrição do medicamento. E aí a doutora Flávia e o doutor Ricardo fizeram uma colocação maravilhosa. Eu queria essa fala para mim, foi muito bem colocado. Eu repito essas palavras como se fossem minhas. A contratação, a consulta de um assistente técnico antes do ingresso no judiciário com essas ações é fundamental. Até mesmo para o advogado saber se aquela causa vale ou não a pena, ou se trata de uma aventura jurídica. A saúde é necessária para todos, mas nem todas as situações são urgentes. Necessária é uma situação, urgente é outra. Para fazer jus a uma tutela de urgência, é necessário que se comprove. E nós, advogados, não podemos adentrar numa seara que não é a nossa. Nós não entendemos de medicina. Embora possamos repetir alguns termos técnicos,
porque vemos alguma resolução normativa, alguma diretriz de utilização, mas o domínio é do profissional habilitado, assim como o domínio da matéria jurídica é nosso, nós, operadores do direito. Então, temos que tomar muito cuidado com essa questão. Na verdade, é extremamente grave judicializar sem a base técnica adequada, sem a ajuda de um assistente técnico, de um perito. Isso pode gerar decisões que, ao invés de proteger a saúde, comprometem a segurança do paciente e sobrecarregam o sistema de saúde, causam desequilíbrio nas políticas públicas, e isso é um efeito dominó. As políticas públicas, elas têm sim um papel social. Quando você desvia o orçamento para alguns medicamentos que muitas vezes os pacientes, principalmente crianças, o medicamento comprovadamente só surte efeito até determinado ano de vida, e os pais, por uma questão emocional, eles querem que esse medicamento seja obtido pela via judicial, mesmo sem eficácia, só para aplacar o seu sentimento, a sua dor. Você está, na verdade, quando isso é permitido, ele está desviando, às vezes, de um cuidado na saúde primária, na saúde ali de questões como saneamento, questões com água, com orçamento público destinado a isso, porque isso também é saúde. Direito médico e a saúde também abrange a questão sanitária, isso é saúde, a prevenção de doenças, de epidemias. Quando esse orçamento não é bem gerido, causa muitos problemas. Não se trata aqui, gente, eu sou advogada, militante na área de saúde suplementar, então não se trata aqui de desestimular a busca judicial por medicamentos, não é isso, ao contrário. A judicialização é muitas vezes a única forma de garantir a vida e a dignidade desses pacientes, mas ela precisa ser feita com responsabilidade, com ética e conhecimento técnico. Isso não pode ser subestimado. Existem medicamentos, fazendo uma abordagem mais prática, que são frequentemente judicializados. Nós temos o caso do adalimumab, eu vou falar devagar esses medicamentos porque são terríveis os nomes, rituximab e tantos outros imunobiológicos que geralmente são pautas de discussões assim terríveis na justiça. Mas eu vou falar aqui de uma maneira, porque me chamou muita atenção, foi um caso polêmico, não sei se algum dos ouvintes conhece, de um medicamento chamado eculizumab. E aqui eu peço licença para fazer um parênteses. No meu trabalho final, numa disciplina de mestrado que eu tive a oportunidade de cursar na Fundação Oswaldo Cruz, eu utilizei um artigo muito bem elaborado pelas professoras Rose Caetano e Cláudia Osório, da instituição, que foi publicado na revista Saúde Pública e que apontou a relevância do registro sanitário na Anvisa e não só isso, a necessidade de um monitoramento e uma auditoria permanente nas compras de medicamento para atenção das demandas judiciais. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o medicamento ele chega da justiça no SUS, na rede pública de saúde, com o comando judicial para cumprir, com prazos de 24, 72, 48 horas, esse medicamento ele tem que ser obtido, às vezes não tem, na dispensação do serviço público de medicamentos, não existe esse medicamento. Então, eles têm que comprar de uma maneira que são feitas para o atendimento dessas demandas judiciais fora do ambiente competitivo, ou seja, eles não passam por uma licitação devido à urgência e o prazo exíguo fixado pelo Poder Judiciário. Então, por que esse caso do eculizumab, desculpa, eu estou falando devagar porque eu não consigo repetir esse remédio rápido, esse medicamento, ele permaneceu, por que ele é interessante? Porque esse medicamento, ele permaneceu muitos anos sem registro, tá? Isso foi pauta de um artigo. E
Ao longo de 10 anos, foram ajuizadas diversas demandas judiciais contra o SUS para obtê-lo através do comando judicial. Essas medidas, claro, foram cumpridas, não tinha opção, mas representou gastos extremamente significativos para o Ministério da Saúde durante esse período. Finalmente, quando esse medicamento foi registrado, depois de 10 anos, e aqui frise-se por absoluta conveniência da indústria farmacêutica, só porque ela quis, depois de 10 anos resolveu registrar, o registro desse medicamento promoveu uma queda expressiva nos preços que vinham sendo praticados até então. Esse estudo desse artigo da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, ele é uma prova cabal de como a atenção e o processo de registro na Anvisa pode contribuir para a redução da judicialização. Então, como eu falei lá no início da nossa conversa, sobre o fato de que os medicamentos sem registro na Anvisa podem ser obtidos via judicial, mas no que tange a judicialização, a solução então não seria, como muitos dizem, coibir ou limitar o acesso da justiça, imputando a nós, advogados, muitas vezes a pecha de advocacia predatória. Mas sim, na verdade, teria que ter um olhar mais atento à questão do registro. Porque nesse exemplo que eu utilizei, nesse meu trabalho final, o registro contribuiu muito para a redução dos gastos públicos e, consequentemente, para a redução da judicialização. Então, a observância, o cuidado, o monitoramento e a atenção com o registro na Anvisa, que é a agência reguladora que registra esses medicamentos, que aprova para comercialização no mercado, ela é só um dos fatores que pode contribuir com a redução da judicialização. Então, dizer que existe uma advocacia predatória, e aí eu estou puxando aqui para o nosso lado de advogado, é, no mínimo, uma alegação injusta. E digo que vocês fazem parte de uma frente essencial à vida. Ao defender o direito ao tratamento, vocês se tornam a voz daqueles que muitas vezes não têm força ou saúde para lutar. E essa missão exige conhecimento técnico, ética e respeito aos profissionais, tá? E a pessoa que busca um medicamento de alto custo pela via judicial não quer luxo, quer viver. Muito obrigada.